Romantismo no Brasil. O romantismo foi um movimento artístico que nasceu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. O marco inicial do movimento ocorreu em 1774, com a publicação do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Goethe. Essa escola literária vem com uma base de sentimentalismo romântico e do escapismo do suicídio. Contexto histórico. O romantismo nasceu em um momento de grandes rupturas na Europa. O pensamento iluminista gerou uma ideologia liberal, contrária às políticas absolutistas que vigoravam até então. A burguesia tornava-se cada vez mais a classe social dominante, substituindo as monarquias por meio de diversos processos revolucionários. A Revolução Francesa é um dos maiores exemplos desse período. Pautado nisso, aqui no Brasil, a principal informação histórica já vai ser no século XIX, que é a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, que vieram para cá fugidos de Napoleão. Nesse período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa chegada vai promover diversas mudanças no Rio de Janeiro. Eu vou ter inaugurações e um florescimento da vida cultural na cidade. Ora, se tem corte, se tem rico no Brasil, não dá para o Rio de Janeiro ficar uma cidade pré-histórica parada no tempo, né? Então ele precisa se modernizar para se tornar uma cidade digna, uma cidade à altura dessa família real. Então, o que começou a surgir no Rio de Janeiro nessa época? Bom, eu tenho a fundação do Banco do Brasil, a criação da Polícia do Rio de Janeiro e também a criação do Jardim Botânico, para os ricos darem uma voltinha no calor de 40 graus. E eu ainda tenho nesse processo a inauguração da imprensa, que era o jornal. Então, podemos dizer que nessa época eu tenho um Rio de Janeiro que se moderniza para atender às demandas da corte. E depois, lá em 1822, nós temos o processo de independência do Brasil. Esse processo de independência vai ser responsável pela criação de um sentimento nacionalista. Então, se em tese o Brasil tinha se tornado independente de Portugal, nada mais justo do que se construir um sentimento nacionalista, porque agora o Brasil é livre e não mais uma colônia. Desse modo, em 1836, o romantismo foi inaugurado no Brasil, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Principais características. O romantismo no Brasil nasceu a partir do desejo de definir uma identidade brasileira e estimular o nacionalismo de seus cidadãos. Nessa perspectiva, houve a necessidade de determinar os símbolos nacionais, de forma a forjar uma identidade que não tivesse influência portuguesa. O índio tornou-se, então, uma figura literária heróica, em harmonia com a natureza exuberante do Brasil. Mas o romantismo brasileiro não se limita apenas ao indianismo, ele é composto por fases, cada fase com sua característica. Nesse sentido, a produção poética é dividida em 3 gerações, já a prosa é dividida em 4 tipos. Veremos ao longo do vídeo mais sobre cada uma delas. De forma geral, as obras românticas apresentam as seguintes características: subjetividade e originalidade, escapismo. O romântico é um cara que está tentando fugir da realidade, então ele foge para o passado, foge para sonhos, para fantasia, para uma natureza idealizada, e na mais desesperada das fugas ele foge para a morte. Individualismo. As obras do romantismo têm como principal intenção retratar e valorizar o eu. Então eu vou ter uma visão individual, uma visão pessoal. É a minha forma de ver o mundo. Religiosidade. No romantismo há uma preocupação de se apegar aos valores cristãos. Vou ter também amor e mulher idealizados. Aqui no romantismo, o objetivo não é descrever o mundo como ele é, mas sim como poderia ser. Exagero sentimental. Também vou ter o uso exagerado de exclamações, interrogações e reticências. Vou ter uma maior liberdade formal, com exceção da primeira geração da poesia romântica. Por fim, eu tenho a defesa de valores burgueses, como coragem, amor e liberdade.